dar a sua segurança no relacionamento. Sabe aquela pessoa que basta começar uma nova relação, ela desbloqueia o perfil? E talvez possa ser com o seu ex ou com alguém que você sinta ciúme, de repente, né, o perfil que era bloqueado, ele tá lá exposto, né, visível com novas fotos, de certa forma dizendo para você: olha aqui como ele tá feliz agora comigo". Então, esse comportamento ele tem um objetivo por trás. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Quando a gente fala de alguém que tinha aparentemente a sua vida pessoal, né, o seu perfil pessoal bloqueado, e aí do nada, né, ela expõe, ela abre o perfil, inconscientemente, essa pessoa ela tá querendo validar a sua segurança no relacionamento. Essa pessoa inconsciente pode estar querendo validar a sua relação, né, demonstrando aí, talvez, pode sentir a necessidade de, dizer para si mesmo: "Viu, ele tá comigo agora, a gente tá bem, a gente tá construindo uma relação bonita, linda e feliz". Alguns possíveis comportamentos por trás dessa atitude, tá? Primeiro é a busca de validação, e não só do relacionamento, tá, gente, mas às vezes de si mesmo. É aquele momento onde abrir no perfil talvez no imaginário da pessoa, acreditando que a pessoa tá vendo, a pessoa tá observando, né, traga essa sensação de: "Viu, eu venci, viu, ele tá comigo, viu, eu tô bem, a gente tá feliz, né, a gente tá construindo uma relação saudável". Então a aprovação pública, ela traz ali a consciência do seu próprio valor dentro do relacionamento. E talvez seja isso que a pessoa esteja buscando, procurando. A próxima é a competição imaginária, né, a narrativa que a pessoa tem dentro da sua própria mente, né, de que precisa, competir com alguém, de que ela está competindo com alguém, às vezes nem está, né. O fato de você ainda ir no perfil da pessoa, seja assim para ver, seja assim para: "Poxa, ele já conseguiu uma namorada", seja para você mesmo ter essa consciência de que a pessoa seguiu, e não para, de certa forma, saber se a pessoa está mais feliz com você. Às vezes é sim, tá, isso aí já é uma outra problemática que a gente pode falar, abordar em outro vídeo. Mas quando existe essa competição imaginária, que às vezes a pessoa não está nem aí, né, e a pessoa está lá mostrando, abrindo o perfil para de certa forma ela nem tem certeza se a ex vai ver, mas ela abre o perfil, né, com essa ideia, com essa idealização de que a ex veja: "Olha aqui, eu tenho o que é seu, olha aqui, ele está comigo, está muito feliz, a gente está muito feliz junto". Então, tem essa competição, né, que é subentendida, mesmo que as pessoas envolvidas não estejam conscientes. É a mesma questão onde as pessoas nem se seguem, mas por ter amigos em comum, vai falar: "Viu, fulano tá feliz, fulano tá não sei o quê", né. E inconscientemente alguém acaba, mostrando, dizendo, né, falando sobre o assunto, e aí talvez você saiba de maneira terceirizada, né, não porque você foi lá e viu, mas porque alguém viu e te mostrou, né, mas de certa forma é a alimentação aí dessa competição. A próxima ideia sobre esse assunto é a insegurança camuflada de afirmação. Se a pessoa tivesse tanta certeza da relação, ela não iria expor estrategicamente seu relacionamento nessa tentativa de validar para os outros o quanto ela está feliz, o quanto está dando certo o seu relacionamento, né. E esse tipo de movimento que a pessoa faz, de atitude que ela tem, ela vem com o seguinte, a comparação, ou seja, a pessoa nota que talvez com você a pessoa era mais aberta, mais exposta, a pessoa era mais feliz, a pessoa se abria mais, a pessoa, se dedicava mais, né. Então assim, de certa forma existe aí talvez uma comparação. O segundo pode ser o medo de ser insuficiente, ou seja, ela se sente ameaçada por você e, de certa forma, ela não tem, convicção de que ela por si só será suficiente dentro dessa relação. E aí ela tenta, talvez, minar as suas expectativas de, se aproximar, de ter novamente contato. Então esse movimento pode estar caracterizado com esse medo, né, de não ser o bastante para o seu parceiro. E o próximo tópico é justamente essa dúvida interna que a pessoa tem, né, de que ela precisa compensar alguma coisa, né, externamente. "Ah, tá vendo aí? Eu tenho esse relacionamento, mas ainda não estou segura nele, né, eu preciso de certa forma, tornar isso mais público, né, externalizar isso, porque de certa forma isso compensa alguma dúvida interna que essa pessoa tem". Então essas atitudes, esses movimentos, eles estão correlacionados com essa insegurança camuflada. A próxima ideia que a gente tem sobre isso é uma construção de imagem, ou seja, a pessoa ali tentando controlar a narrativa de que, ah, o relacionamento pode nem estar tão bom assim, né, a pessoa pode ter suas inseguranças, porque todo relacionamento tem, né, tem suas inseguranças, suas incertezas, até porque o que a gente vê na rede social é fragmentado, né, é uma parte, é uma parcela do que o casal está vivendo, do que o casal está enfrentando, né. Talvez, de repente, a falta de presença, a falta de estímulos, né, o tédio na relação. Então, assim, isso tudo pode estar, nos bastidores, né, e que não dá para ser perceptível numa rede social. Então, a pessoa ela tenta ali controlar a narrativa e influenciar a percepção alheia, né, dos outros. Então, de certa forma, é uma estratégia de controle, de manipulação. E aí entra um segundo movimento, que é o bloqueio novamente, porque a pessoa desbloqueou para ter tudo isso, para sentir tudo isso, né, e depois ela bloqueia de novo, né. O que que isso quer dizer?
E aí a gente precisa entender que os nossos movimentos, por mais que ele não nos traga uma consciência imediata, ele tem um objetivo, né, um propósito, ele sugere ali para a gente uma intenção. A primeira é a ambivalência, eu quero ver, mas eu não quero ser vista, né, eu quero que as pessoas vejam, mas eu tenho receio desse olhar trazer mal olhado, né, tem gente que acredita nisso, né. Eu tenho receio de ser observado demais, eu tenho medo de não dar certo, né, aquela coisa que ninguém vê, ninguém estraga, né, então também tem essa ambivalência. A segunda é o controle de agora eu quero que você veja, agora eu quero que você não veja mais, né? Agora eu quero que você perceba a nossa alegria, a nossa felicidade, né? Mas agora eu quero que você não veja mais. Tem também a ideia do controle, onde a pessoa ela decide em que momento você pode ver ou não. Né, tornando aquela ideia da ansiedade no indivíduo, a ideia de talvez, tá, a estratégia de causar algum dano, algum prejuízo inconsciente nessa ex-parceira, né, nessa pessoa que está observando. Então, só para vocês verem que a intenção ela não é totalmente, né, ingênua, né, ela tem um propósito. E por último, a gente vai falar sobre o jogo de poder, né? Que quem controla a história controla a narrativa. Ou seja, agora você pode ver o quanto a gente está feliz, não sei o quê, não sei o que lá, aí depois ela bloqueia. Agora eu não quero que você veja mais, né? Então ela está controlando a história, está controlando o olhar do outro. E aí, esse bloqueio ele pode representar talvez uma crise interna da pessoa. Será que valeu a pena me expor? Será que valeu a pena a pessoa saber da nossa relação? A vergonha de talvez ter precisado disso para poder se sentir mais segura, e aí a pessoa vem e pensa, né, e reflete: "Poxa, isso aí não foi suficiente para mim", né, porque a gente está falando de algo mais profundo, mais diz respeito às próprias questões emocionais dessa pessoa, né, do quanto essa pessoa ela está se vendo indefesa, vulnerável, né, dentro dessa relação. E insegura também, porque não sabe a que momento esse parceiro ele vai decidir por largá-la ou abandoná-la. Então, quando uma pessoa faz isso, a gente tem um novo olhar para perceber essa atitude, esse comportamento, esses movimentos. Então, para resumir, esse comportamento ele vai ter ali uma intenção, talvez de validação externa, quando a pessoa quer que o povo, né, o público, né, valide sua própria relação. "Ah, que legal, que bom que vocês estão felizes. Ah, felicidade para o casal", né, então ela vai se expondo até conseguir isso. O segundo ponto pode ser uma competição simbólica, né, a tentativa de mostrar para ex que ele escolheu ela, que eles estão muito bem juntos, que o parceiro não precisa mais dela, né. Talvez uma competição simbólica, né, onde ela diz: "Olha, tá vendo aí? Ele tá bem comigo, a gente está construindo algo concreto, né, uma relação consolidada, a gente está muito bem, a gente está viajando, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, né, olha como ele me ama diferente da maneira como te ama, ele me trata diferente da maneira que trata você". Então se simbolicamente tem aí uma competição, mas também pode estar relacionada à própria insegurança dessa pessoa, né, a insegurança de não saber exatamente se o parceiro ele vai permanecer na relação. Isso não é garantido para ninguém, né, a gente não pode segurar ninguém aos nossos afetos, né, mas essa insegurança, ela faz com que a gente precise validar alguma coisa, e essa insegurança vai fazer com que a gente, crie estratégias para minimizá-las, para reduzi-las. A próxima ideia é a comparação. Claro que existe uma comparação, né, a gente vai ficar mais tempo junto, ele me ama mais, ele é mais aberto comigo, ele é isso, ele é aquilo, né. Só que são coisas que a gente não pode ter, total entendimento e conhecimento, né. A pessoa só fica lá no imaginário dela se nutrindo, né, de inseguranças, e é uma questão da própria insegurança da pessoa, né, não tem nada a ver com ninguém, né, porque a ideia do relacionamento novo pode ter vários significados. Tem a ideia também da comparação, a ideia de, achar que o relacionamento é melhor, de que vai durar mais, né, de que a pessoa ela é mais tá mais disposta para esse relacionamento, por isso vai dar mais certo. A próxima é o controle da narrativa, né. Se eu exponho as fotos juntas, as viagens e tudo, e permito você assistir, eu controlo a narrativa, né. E esse jogo de você vai ver, agora você não vai ver, você vai ver, agora você não vai ver, olha como a gente está feliz, né. E como eu falei, talvez inconscientemente trazer esse prejuízo para a pessoa, para a ex, né, causando mais dor e sofrimento, ainda mais se foi uma relação problemática, um início problemático, a gente sabe como é que é, né, talvez traiu com a pessoa, né, várias questões, tá, gente? Então, esse controle de narrativas pode significar isso. E por último, o ego ferido ou sensível. Essa pessoa, ela não se sente suficiente dentro da relação, esse parceiro, ele, né, porque a gente vê só uma parcela da relação, né, mas nos bastidores pode não demonstrar tanto afeto e, convicção na relação, então ela sente que precisa também consolidar esse relacionamento expondo ele, mostrando, né, aquela coisa do tem que ver, porque aí vai ser real, e se for real, talvez a pessoa pense 2 vezes antes de me largar, de me deixar. Então, é uma tentativa de validar as suas próprias inseguranças, né, porque seu ego está ferido, e talvez a pessoa pode estar sentindo que
o parceiro ele pode abandonar o barco, né, pode deixar a relação. Então, são várias características que tem dentro desse comportamento, precisa ser observado. É claro que é muito amplo, é muito complexo, né, e denso da gente observar a atitude e o movimento que cada pessoa tem, mas sugere para a gente uma intenção, sim. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma dica de próximo vídeo que você gostaria de saber, deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.